Bom, como eu estou compartilhando a minha tela, então vou apresentar a planilha para vocês. Eu fiz uma planilha, ela é uma planilha simples, né? Simples no sentido de não é uma planilha muito elaborada em termos de cálculos, porque quando a gente está começando a fazer o controle da vida financeira, a gente tem que começar pelo básico. A maioria das pessoas já querem fazer controle financeiro já partindo para a área de investimento. Mas como é que tu vai fazer a parte de investimento se tu nem conhece como que tu está gastando? Então tu precisa conhecer primeiro como que tu está gastando, para que depois tu possa fazer outras coisas. Bom dia, Grazi, tudo bem? Então assim, ó, a planilha ela é extremamente simples, ou seja, vocês vão olhar para ela e vocês vão conseguir usar ela de uma forma muito intuitiva. Eu separei aqui para vocês uma área de receitas, uma área de investimentos, que eu espero que todos logo possam ter como preencher essa parte de investimentos aqui, porque é importante a gente se acostumar a guardar dinheiro e principalmente se pagar primeiro. Quantos aqui pensam que precisam se pagar primeiro? Aqui tem a parte das dívidas também, para quem precisa se organizar as suas dívidas, pagar as dívidas, e depois a gente vai vir pelas despesas. Observem que as despesas, elas estão classificadas por despesas fixas e despesas variáveis. Toda essa parte que está da coluna até a coluna D, é uma parte de texto, e aí vocês podem utilizar, porque vocês podem renomear essas partes aqui. Tá? Por exemplo, assim, vamos supor que alguém aqui não tenha pensão, mas tenha uma renda extra. Então você pode alterar aqui onde está escrito pensão e pode colocar renda extra. É muito simples, então ela vai ficar personalizada de acordo com as tuas como é que é? De acordo com a tua realidade. Preta, tu não tá conseguindo ver a tela do meu computador porque eu tô compartilhando, eu tô fazendo a aula pelo um outro link. Se tu tá no computador, eu te passo o link do computador, porque o ideal é que tu possa ver no computador. Vai lá no link da bio do meu Instagram, lá no item planilha, clica naquele link que automaticamente tu vai entrar nessa aula que eu tô dando no computador e tu vai conseguir acompanhar isso que eu tô dizendo. Aí tu vai conseguir ver a tela do meu computador. Faz isso, vai lá na link da bio do meu Instagram, clica lá no link planilha e aí vê que tu vai cair direto na aula que eu tô dando aqui. Vai lá, vamos ver se funciona. A planilha lá tá separada, então. Ah, bom. Então tá bom. Então se tu tá na rua, então depois vamos ver se tu assiste depois que eu tiver gravada. Mas mesmo que tu tá na rua, tu consegue fazer isso. Não interessa que tu no celular tu consegue fazer isso que eu tô dizendo. Vai lá na bio do Instagram, lá no link, clica lá na planilha e tu vai ver que tu vai cair direto. Aí tu vai ver, em vez de tu me ver aqui, em vez de tu ficar me vendo, na verdade, tu vai ficar vendo a tela do meu computador. Essa é a diferença. Essa planilha ela foi montada com os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, todos os meses que a gente precisa, que a gente tem aqui. Para quê? Porque a gente possa ter uma visão mais abrangente. Então, quando tu entra e tu precisar ver quanto é que tu está gastando, quanto é que tu está gastando em cada item, tu vai conseguir ter uma visão mais abrangente. E quando tu tem uma visão mês a mês, fica fácil também, porque tu consegue, por exemplo, observar se tu está subindo muito, se tem algum item, por exemplo, que tu está gastando demais. Então, é bem importante isso, que a gente tenha essa visão mais abrangente assim, tá? Então, assim, aqui na parte das receitas, a gente vai ter os itens de salário, aluguel, renda extra. Como eu disse para vocês, se vocês daqui a pouco são profissionais liberais e trabalham como são autônomos, aqui vocês vão botar os rendimentos e para cada mês aqui vocês vão inserir os valores correspondentes.
Depois aqui na parte de baixo a gente tem a parte de investimentos. Eu vou fazer a partir do dia 8 de fevereiro um desafio que vai acontecer por 21 dias. E eu vou ensinar muitas coisas nesse desafio. E uma delas é, por exemplo, como você aplicar no Tesouro Direto. É uma das coisas que eu vou aplicar. Algumas pessoas acham que a gente precisa ter muito dinheiro para poder começar a fazer a parte de investimentos. E isso não é verdade. Às vezes com 50, 100 reais a gente já consegue fazer esse tipo de investimento e já começa a guardar um pouco de dinheiro. Que na verdade guardar dinheiro é um hábito. E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo este hábito, fica muito mais fácil. Quando a gente vê os frutos, né? Quando a gente vê a poupança ficando gordinha, a gente fica cada vez mais motivado para poder seguir essa prática. E tendo o dinheiro guardado, a gente se sente muito mais seguro, né? Ainda mais nesses tempos que a gente vive hoje em dia, nesses tempos de pandemia, aonde foi tão difícil para algumas pessoas passar por essa fase. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas empresas perderam clientes. Eu fui uma delas, eu perdi bastante clientes também, né? Então, se não fosse as minhas economias, se não fosse a minha parte de investimento, a minha reserva financeira, ter ela lá, eu teria tido um grande problema. Agora, a gente está usando essa reserva financeira, mas por quê? Porque a gente tem uma situação muito atípica. Mas depois, quando a situação normalizar, e é óbvio que ela vai normalizar, porque nada dura para sempre, né? Tudo é uma curva. Quando essa situação normalizar, eu vou de novo começar a repor essas reservas financeiras e vou conseguir ter esse dinheiro que me dá tranquilidade quando eu preciso passar por alguns momentos como a gente está passando hoje. Tá? Então, a gente tem aqui a parte de investimento, como eu estou dizendo para vocês, se vocês não têm essa parte de investimento, fica antenado que a partir do dia 8 eu vou estar fazendo o desafio de 21 dias para que a gente possa desenvolver um mindset financeiro poderoso. Quantos de vocês precisam desenvolver um mindset financeiro poderoso? Isso é bem importante, né? Depois a gente tem a parte das dívidas, e aí por isso aqui está escrito descrever, porque é o caso de cada um, né? Aqui vocês vão colocar o nome das dívidas que vocês têm, então vocês podem, por exemplo, colocar o Banco A, colocar o seu João. Eu estou colocando todos nomes hipotéticos aqui para que vocês possam entender que isso aqui são informações que vocês vão personalizando de acordo com a realidade que vocês vivem. Uma coisa legal aqui é que quando a gente for escrever a parte das dívidas, né, é que a gente já coloque elas numa ordem de prioridade, para que a gente possa se organizar para pensar em pagar essas coisas. E depois, então, a gente vai começar aqui a parte das nossas despesas. Aí as nossas despesas, elas estão separadas como as despesas fixas referentes à parte da habitação, da parte do transporte, da parte da saúde, da nossa educação, que é muito importante quando a gente não reserva um tempo para um dinheiro, uma parte do orçamento do dinheiro para nossa educação, para nossa evolução, a gente não consegue aumentar a nossa renda. E uma das coisas também que eu vou trabalhar no desafio do 21 dias, que começa no dia 8, é como a gente pode ganhar mais, como é que a gente pode aumentar a nossa renda. Os nossos impostos e depois tem a parte de outros aqui. Depois eu vou vir aqui para a parte de habitação, aí eu vou colocar todas as despesas que eu tenho relacionadas à minha moradia, como a luz, a água, o telefone. Vamos colocar algumas informações aqui para que vocês possam entender. Olha só, é muito simples, é só a gente chegar aqui e digitar. A partir do momento que tu vai digitando as informações, se a gente vem aqui embaixo, aí ele vai fazendo um somatório. Aqui a gente pode colocar a parte da farmácia, digamos que eu tenha gastado R$ 59,00 de farmácia. O supermercado, né, também é um item que é um vilão
Acho só um pouquinho que eu fui no lugar errado, viu só? Por isso que eu tenho que estar prestando atenção. Eu estou olhando para vocês, estou olhando, mexendo no computador, essas coisas acontecem. Vamos colocar aqui que a gente tenha gastado R$800 no supermercado. O supermercado é um grande vilão nas nossas vidas e principalmente nas nossas finanças. E se organizar em termos do que a gente vai comer, do cardápio da semana, são coisas bem importantes que vão ajudar a reduzir esse item. Quando a gente se organiza em relação ao nosso supermercado, a gente tem condições, por exemplo, de reduzir até 30%. Observem bem, 30% dá para reduzir no valor do supermercado. 30% deste valor a gente já teria aqui R$840 que a gente poderia estar aplicando ali nos investimentos ali em cima. Aí depois aqui eu tenho a feira, descobrir o dia da feira e deixar para comprar frutas e verduras no dia que tem feira especificamente, também ajuda bastante a reduzir o valor do supermercado. A padaria, eu até poderia aqui, por exemplo, trocar por açougue. Por quê? Porque a carne subiu muito, né? E é um item que pesa bastante no nosso orçamento, ele pesa bastante. Se a gente tivesse que classificar, eu acho que aonde a gente mais gasta dinheiro é na carne, no açougue e no material de limpeza. Esses são dois itens muito pesados em relação ao nosso consumo. E ter esses itens separados é bem importante para que tu possa buscar de repente algumas alternativas. Quando algum item sobe demais, tá na hora da gente experimentar comer outras coisas, porque a gente tem alguns hábitos e a gente vai, como é que se diz, vai se acostumando, vai repetindo esses hábitos. Então, separar esses valores vai nos dar uma clareza de como é possível a gente mesclar em algumas coisas, mudar alguns hábitos de consumo para a gente ver que dá sim para a gente comer bem, dá para a gente ter qualidade de vida e sem ficar endividado, sem ficar no vermelho todos os meses. Depois a gente tem a parte de cuidados pessoais aqui, e este também é um outro grande vilão, esse é um grande vilão, e por isso é importante ter esses valores separados, porque a partir do momento que tu sabe quanto é que tu tá gastando com esses cuidados pessoais, o salão de beleza, principalmente para as mulheres, fica mais fácil de tu visualizar. E uma dica que sempre eu dou em relação a este item, para poder diminuir este item, é estabelecer, por exemplo, algumas cotas. Estabelecer cotas para o salão de beleza é bem importante para que a gente fique bonita e ainda consiga não ficar no vermelho, né? Que a gente consiga se organizar. Tá? Então aqui vocês podem colocar as cotas, podem estabelecer, pode pensar em algumas cotas, mas vocês só vão conseguir ter essa informação a partir do momento em que vocês forem preenchendo todos os outros meses. Agora, em janeiro, a gente vai ter uma visão muito pequena do que é o todo. Mas daqui a 3 meses, com o histórico e entrando aqui e visualizando que daqui a pouco aqui tu gastou, vamos supor que aqui eu tenha gastado 180, aí eu posso já me organizar para poder, de repente, gastar 120 aqui. Então, fica muito mais fácil tu entender que dá, de repente, para poder fazer a mão em casa no final de semana, já vai poder reduzir também o valor. E aí, conforme eu for digitando os valores, ó, vocês observaram que eu fui digitando os valores ali, e aqui em cima ele já foi fazendo somatórios. A planilha, ela é personalizada, ou seja, vocês podem trocar esses nomes aqui por aquilo que ficar melhor para vocês. Vamos supor que vocês não vão ao clube, mas que daqui a pouco vocês peguem e tenham uma outra atividade, alguma atividade específica, por exemplo, os meninos, que eles têm o futebol. Então, eles podem trocar aqui esse item por futebol. E aí vocês vão personalizando a planilha de acordo com o que fica melhor para vocês dentro da realidade de vocês, tá? Uma coisa que eu peço, toda essa parte da planilha aqui, toda a parte de texto, ou seja, da coluna C e na verdade, essa coluna D, toda a coluna D,
Para quem não conhece o Excel, isso aqui é uma coluna, ó. Toda esta coluna vocês podem personalizar ela, mas na verdade eu trouxe aqui a maioria dos gastos que todas as pessoas têm para que vocês possam detalhar o gasto. Quando a gente está nesta fase de começar a organização financeira, é importante a gente detalhar os gastos. A gente precisa detalhar os gastos para que a gente possa entender como é que a gente está gastando. Porque só identificando aonde que vai o seu dinheiro, quando tu sabe para onde vai o teu dinheiro, fica mais fácil tu tomar algumas pequenas medidas para poder se organizar em relação a isso. E aí aqui a gente tem, por exemplo, o valor. Observa que aqui eu não tenho, ó, tá aqui esse valor, ele tá com um erro de fórmula, porque na verdade as minhas receitas não estão preenchidas. Então, se eu preencher aqui as minhas receitas, aí vai ficar mais fácil, porque eu vou ter valor lá embaixo para poder gastar. Vamos colocar que aqui eu tenho um salário de 3.000, que aí eu posso ter uma renda extra de mais R$1.000, e eu posso ter mais uma renda extra de R$1.000. Aí eu já tenho aqui um valor, ou seja, já sei o quanto que entrou de dinheiro. Essa parte de investimento, ela serve também, a gente pode pegar e apurar os nossos saldos para quem já tem algum tipo de investimento, já conseguiu se organizar, para que a gente possa já preencher essas informações. E aqui vocês vão, por exemplo, colocar os aportes que vocês vão fazendo mês a mês. E aí depois a gente vai poder ter um valor total. Aqui eu vou colocar as dívidas, vamos supor que eu esteja devendo lá para o banco A, eu esteja devendo um cheque especial no valor de R$2.000, é o meu limite, mas eu já estou lá no meu rotativo em torno de 1.200, já faz tempo que está 1.200 e eu não consigo sair, porque algumas pessoas, o cheque especial ele faz parte, já foi incorporado dentro da renda, né? E fica bem difícil a gente pegar e se livrar dele. Uma dica que eu dou aqui em relação ao cheque especial é que a gente possa, por exemplo, cada mês quitar, vamos supor, R$100 deste valor e pedir para o gerente ir diminuindo o valor gradativamente, até que tu consiga ficar apenas com um valor de segurança, que é para uma emergência, que é para quando chega para quando entra um cheque na data imprevista, tu deu um cheque pré-datado e a pessoa foi lá e depositou o cheque antes da data. A gente tem que entender que o cheque especial ele serve exatamente para isso, para emergências e imprevistos. Eles não fazem parte da nossa renda. Algumas pessoas já se acostumaram a utilizar ele como parte da renda, mas ele não é teu, esse dinheiro não é teu. E quando tu faz o uso dele de uma forma indevida, sai muito caro. Aí o que acontece? Tu acaba trabalhando para os bancos. E a gente não quer trabalhar para banco. Já é tão difícil ganhar dinheiro, já é tão difícil a gente pegar e atingir os nossos objetivos. Imagina então que a gente vai ficar trabalhando para os bancos. E é por isso que os bancos ficam cada vez mais ricos e as pessoas ficam cada vez mais pobres, né? Por quê? Porque as pessoas não têm habilidade de gerenciar e de cuidar do seu dinheiro de uma forma eficiente. Então, é bem importante isso. Vamos supor que alguém aqui que mora de aluguel, eu vou colocar um valor aqui de R$900, porque eu não sei, acho que essa deve ser a média, mais ou menos. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vão me dizendo aí, por gentileza. Depois eu vou colocar aqui que eu tenho uma diarista, botar este valor. Esses valores aqui vocês vão ajustando. Para quem tem a prestação do carro também. Aí depois tem o seguro-saúde, plano de saúde, colégio, faculdade. Isso são itens que pesam bastante no nosso orçamento. Então a gente precisa também se organizar para que a gente possa fazer esses investimentos que são tão importantes, e é isso que vai fazer com que a gente possa evoluir e ganhar cada vez mais.
Bom, eu coloquei a água aqui, telefone é um item que a gente precisa pegar e ter todo o cuidado, ainda mais hoje que a gente tem o Wi-Fi em todos os lugares que a gente vai, então não tem necessidade de ter planos de internet muito gordos, né? Muito altos, gastar dinheiro com essas coisas, se a gente pode se organizar e fazer de uma forma diferente. Eu colocaria aqui, vamos ver, acho que R$90 está bom. O gás, vamos colocar aqui, este valor para gás eu acho que está adequado. Combustível, eu já não ando mais de carro, eu só ando de Uber porque depois que eu fiz as contas e manter um carro fica muito caro. Então eu entendo que andar de Uber para mim, no meu caso, faz muito mais sentido. Até porque eu moro numa cidade eu estou num bairro bem localizado, que fica muito mais fácil esse tipo de acesso a aplicativos, esse tipo de coisa, então fica bem fácil para mim. E aí não tem uma necessidade de manter o custo de um carro que é muito alto. Depois a questão do supermercado que eu já tinha colocado aqui para vocês e os outros itens, tá? Então aqui, ó, de acordo com que eu fui preenchendo alguns valores aleatórios, né? Aqui ele já somou para mim 1.399. Então ele está me dizendo, por exemplo, que 28% da minha receita eu gasto com despesas variáveis. Depois tem a parte da saúde, que aí aqui a gente tem, vou colocar aqui, este aqui eu pago todo mês, do meu filho mais novo. Aqui eu já disse para vocês que eu não tenho, né? Porque foi uma opção minha. A manutenção da casa, que quem mora em casa, a gente tem que estar sempre mexendo, sempre arrumando. Se a gente vai deixando, o dia que faz uma reforma é um sufoco. Então, para não deixar chegar neste nível, o importante é que a gente vá fazendo pequenos ajustes conforme vai precisando, né? Arruma uma porta, vai trocando um móvel que precisa, vai fazendo os ajustes para que a gente não tenha um susto na hora de fazer esse tipo de investimento para nossa casa. Depois aqui a gente tem a parte do lazer. A parte do lazer ela é muito importante, né? Mas lá no desafio que eu vou fazer de 21 dias, eu vou explicar para vocês os percentuais adequados que a gente deve usar para cada área da nossa vida. Essa é um ensinamento dos segredos do livro Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. E T. Harv Eker nos ensina que dinheiro é uma ferramenta. E por ser uma ferramenta, né, ele tem que ser usado de uma forma que atinja todas as áreas da vida. E o lazer é um dos itens muito importantes. Quando a gente trabalha e não se diverte, o nosso cérebro, ele nos sabota, né? Ele nos sabota e vai fazer com que daqui a pouco tu pegue e faça uma grande compra, ou tu pegue e acabe gastando com coisas que não são tão necessárias. Por quê? Porque tu precisa compensar. E tem uma coisa muito importante para quando a gente vai desenvolvendo o equilíbrio financeiro, que é uma frasezinha perigosa que a gente precisa cuidar, que ela diz eu mereço, né? Tem que cuidar muito com essa frase eu mereço. A gente usa esse eu mereço e comete algumas loucuras quando, por exemplo, a gente não está usando o dinheiro de uma forma como uma ferramenta. Usar o dinheiro como uma ferramenta vai permitir que tu possa atingir todas as áreas da tua vida e então tu não precise ter alguns rompantes. E como que a gente diz, como é que é? Colocar o pé na jaca, alguma coisa nesse sentido, ou chutar o balde, que são expressões, e para cada região do Brasil a gente tem uma expressão diferente, mas é mais ou menos nesse sentido. Então eu coloquei aqui, ó, vocês observaram que eu fui simulando alguns valores, esses valores foram simulados, tá? Eu fui chutando alguns valores. E aí a gente teve aqui então, eu coloquei que eu tinha uma receita de R$5.000, aí eu com alguns valores que eu fui colocando lá em cima, eu tive 2.280 de despesas fixas, depois eu tive alguma coisa de despesas variáveis, despesas extras. Então,
sobrou ainda sobrou aqui ainda um valor de R$ 1.021. Lembrando que isso é apenas suposições que eu estou fazendo, eu sugiro que vocês façam o seguinte a partir deste mês. Hoje a gente está no dia 18 e ainda é possível recuperar tudo que a gente gastou nesse mês de janeiro, para que a gente possa começar a usar a planilha de uma forma adequada, e para que ela possa dar o devido resultado na tua vida, é importante que tu tenha o registro de todas as despesas. E para que isso fique mais fácil de ser feito essa atividade, eu sugiro que vocês peguem 2 envelopes. Vocês podem comprar esses envelopes simples, ou vocês podem pegar até envelopes que vocês recebem de correspondência e escrever nesses 2 envelopes. Um envelope tu vai escrever, por exemplo, a lançar. Então, tudo que tu gastar, todas as notinhas que tu receber, em todos os lugares que tu for, tu vai escrever nesse envelope a lançar e vai guardar este envelope. Aí tu vai te organizar para que tu possa sentar uma vez por semana, em torno de 20 minutos. Olha o que eu estou falando. Se eu sentar uma vez por semana, em torno de 20 minutos, é possível que eu consiga transferir todas essas informações aqui para a minha planilha e eu possa, então, entender como é que eu estou gastando o meu dinheiro, eu consigo entender para onde que está indo o meu dinheiro. Né? Para que a gente possa ter essa organização, a gente precisa uma ferramenta e um pouco de organização. A partir de agora, quando tu for em algum estabelecimento, quando tu for gastar alguma coisa, e aí a atendente perguntar para ti assim, você quer a tua via? Você vai começar a dizer, sim, eu quero a minha via. E uma coisa também que quando a gente vai em alguns estabelecimentos e a gente pega aquela via do cartão de crédito, a gente olha, vamos supor que a gente esteja na padaria Avenida. E aí tu olha lá no nome e tá escrito João da Silva. Aí passa 2, 3 dias, tu vai chegar em casa, vai olhar para aquele canhoto e vai estar escrito lá R$45. João da Silva. E tu vai ficar pensando o que foi que eu gastei. Para resolver este problema, tu chega em casa, escreve em cima do canhoto, né? Pega e escreve em cima do canhoto João da Silva e coloca dentro do envelope e te organiza para que uma vez por semana tu possa sentar e passar todas essas informações aqui para a planilha que eu estou mostrando para vocês. Assim vai ficar muito mais fácil de tu entender como é que tu está gastando esse dinheiro. É importante que vocês façam este exercício neste momento, porque quando a gente se apropria das nossas despesas, quando a gente faz isso e a gente se envolve com os nossos números, com os nossos canhotos, a gente consegue desenvolver um mindset financeiro poderoso. E é sobre o mindset financeiro poderoso eu vou estar fazendo um desafio de 21 dias para quem quiser aprender cada um desses itens aqui que eu estou falando. Como desenvolver mais renda, como pagar as dívidas, como determinar, por exemplo, cotas para algumas áreas da vida que está gastando muito, como iniciar a parte de investimentos, que é o que todo mundo deseja. Imagina que legal que a gente poderia iniciar o ano de uma forma totalmente desorganizada financeiro, porque há 2, 3 meses dizer que tu é investidor, que tu já tem algum dinheiro guardado, tu já está montando a tua reserva financeira. Isso é possível para todos nós. A gente só precisa se organizar financeiramente para que isso aconteça, né? A gente precisa mudar um pensamento que a gente não tem que guardar o dinheiro que sobra. A gente tem que fazer o planejamento financeiro para que tenha dinheiro para guardar antes de pagar as contas. A gente precisa se pagar primeiro. A gente trabalha todo mês e aí a gente vai recebendo os valores e esses valores vão saindo da nossa carteira e a gente nem sabe exatamente para onde é que eles foram.
Se a gente não fizer um esforço, a gente não consegue identificar exatamente para onde é que foram esses valores. Então, se a gente se pagar primeiro, criar algumas rotinas, algumas regras, que é o que eu já expliquei antes para vocês, criar os envelopes, reservar 20 minutos por dia para poder fazer esses lançamentos numa ferramenta, e aí para poder auxiliar vocês nessa tarefa, eu estou disponibilizando então essa planilha aqui gratuitamente para que vocês possam fazer isto, né? Vocês rapidamente vão conseguir identificar algumas coisas, alguns itens da parte financeira de vocês que está merecendo alguma atenção para que ele precisa ser ajustado. Eu não sou a favor de que a gente precise ficar cortando todo tipo de despesa. Não, não é isso. A gente tem que cortar aquilo que não traz nenhum benefício para a nossa vida. A gente tem que cortar aquilo que não traz nenhum benefício para a nossa vida. Mas a gente precisa também trabalhar para aumentar a nossa renda, porque o dinheiro ele é uma ferramenta e por ser uma ferramenta, ele tem que atingir todas as áreas da vida. E para poder ensinar como usar o dinheiro como uma ferramenta, eu vou fazer um desafio de 21 dias. 21 dias, todos os dias, vocês terão uma aula comigo durante 1 hora, onde a gente vai trabalhar todos os pilares necessários que a gente precisa para poder se organizar financeiramente. Tá? Esse realmente é um trabalho que algumas pessoas, aliás, algumas não, né? A maioria das pessoas não consegue fazer sozinha e precisa de ajuda de um profissional. Então, eu entendi que 3 semanas é um bom período, é um bom tempo para pegar as pessoas pela mão e para poder ajudá-las a se organizarem financeiramente. Eu estou olhando aqui para vocês porque eu estou gravando a tela da planilha, então eu preciso ver o que eu estou fazendo. Estou olhando para vocês e estou olhando aqui para o computador. Então, nesse desafio que eu vou fazer, que é 3 semanas para um mindset financeiro poderoso, nós vamos trabalhar os itens que te impedem de ser uma pessoa organizada, que te impede de ter um total controle e descobrir como é que você gasta o seu dinheiro. Então, e uma coisa também que é importante que muitas pessoas não se dão conta é que o nosso perfil, a forma como o nosso cérebro ele é concebido, isso influencia diretamente nessa atividade. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente é mais, como é que se diz, mais criativo, né? E aí a gente não consegue, então, ter essa questão do detalhe, dessas coisas, de gostar de números, tem esta dificuldade para poder fazer essas atividades. Na verdade, a gente não consegue ter motivação para poder fazer isso todos os dias. E aí o que acontece? Acontece mais ou menos assim este processo. Tu não tem motivação para fazer essa tarefa, porque esta é uma tarefa chata no teu entendimento. E aí, como ela é uma tarefa chata, tu fica adiando ela. E aí tu adia ela por um dia, adia por uma semana, daqui a pouco adiou por um mês. E aí quando tu vai ver, aquilo se transformou num caos, se transforma num amontoado de papéis. E só de olhar para aquilo já não tem condições mesmo de ser feito, né? Então, aí o que acontece? Tu acaba deixando de lado, vai dando bola para outras coisas. Porém, o pilar financeiro ele é um item tão importante na nossa vida quanto a nossa saúde. E quando a gente não cuida dele, ele pode se transformar num grande problema. Da mesma forma como a gente, quando não cuida, não dá a devida atenção à nossa saúde, isso acontece exatamente. Muitas vezes a gente pode se transformar num câncer, numa doença mais grave, porque a gente deixou as coisas ir ao extremo. Então, para que isso não aconteça com a tua vida financeira, tu precisa mudar algumas rotinas, tu precisa ter uma ferramenta para te ajudar a fazer este trabalho e tu precisa desenvolver um mindset financeiro poderoso. E é exatamente isso que eu vou falar nessas 3 semanas, né? Que eu vou ensinar cada um dos passos que vocês precisam desenvolver nessas 3 semanas.
E dessa forma, vocês vão conseguir entender que o dinheiro é uma ferramenta. E por ser uma ferramenta, quanto mais cedo vocês aprender a manusear esta ferramenta, mais fácil vai ser assumir o controle da vida financeira, usar o dinheiro como uma ferramenta e poder então atingir todas as áreas da vida. Nesses 21 dias eu também vou ensinar a como criar um orçamento financeiro poderoso, um orçamento inteligente que atinja todas as áreas da vida. A gente vai entender que o mínimo de organização anda junto com a questão do controle e o sucesso do controle financeiro. E essa organização é aquilo que eu falei: ter 2 envelopes, juntar os canhotos, separar 20 minutos por dia e ter uma ferramenta de controle. Também vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né, que além da planilha existem sistemas, e para cada pessoa, dependendo do seu nível como é que se diz, de detalhamento e de informação que precisa em relação à vida financeira, a gente tem algumas opções. Eu também vou trabalhar a questão da procrastinação. Por que a gente pega e procrastina algumas atividades tanto? E um dos principais motivos é aquele que eu disse antes. A gente procrastina porque a gente não gosta de fazer aquilo, a gente não vê o devido valor que aquela informação tem, né? Então a gente vai procrastinando até que aquilo se torna num monstro, e aí tu não tem coragem de encarar o monstro, e essa área da tua vida, que é a área financeira, ela vai ficando de lado, e isso não pode ficar de lado. Por mais que a gente não goste, a gente tem que fazer. Eu acredito que a maioria das pessoas não goste, por exemplo, de lavar louça, mas a gente tem que fazer, faz parte da nossa rotina, né? Eu também posso não gostar de fazer controle financeiro, mas se eu criar alguns métodos, se eu usar algumas ferramentas, vai ficar muito mais fácil de eu fazer isso, né? A gente pode, através das leituras, nos motivar, pode conhecer algumas formas diferentes de automatizar essas informações, e isso vai trazer muito mais leveza para essa atividade. Eu também vou mostrar para vocês os percentuais adequados que a gente deve gastar em cada área da vida, como eu disse no livro Segredos da Mente Milionária, que é um livro pequenininho, acho que até devo ter ele aqui, ó, eu sempre tenho ele de cabeceira, porque como eu sou o trainer dos Segredos da Mente Milionária, eu sempre ando com o meu ali do lado, eu já sei quase todo ele de cor, mas ali também tem os arquivos da riqueza, que quem quer desenvolver um mindset financeiro poderoso, é importante colocando essas verdades, assumindo essas verdades e incorporando elas no seu dia a dia, porque aí as nossas ações em relação ao nosso dinheiro, elas passam a ser muito mais conscientes. A gente consegue usar o dinheiro como uma ferramenta e consegue então atingir todas as áreas da vida. A gente consegue se divertir, a gente consegue cuidar do nosso desenvolvimento pessoal e intelectual, e é isso que vai fazer com que a tua renda aumente, e a partir do momento que a tua renda aumenta, tu consegue ter muito mais qualidade de vida, tu consegue manter um padrão financeiro, e o padrão financeiro também muitas vezes é um dos grandes vilões, porque as pessoas elas vivem fora do seu padrão financeiro e estão vivendo aí de cheque especial, no rotativo do cartão de crédito. Por quê? Porque acabam incorporando algumas coisas no seu padrão financeiro que não cabe de acordo com a receita que elas têm, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar consciência. Na terceira semana do desafio de 21 dias, eu vou ensinar para vocês como é importante se pagar primeiro, e a gente vai criar algumas regras para que isso aconteça de verdade. Como que a gente vai definir as nossas metas? É as nossas metas que vão nos motivar e que vão nos impedir de ficar gastando dinheiro com coisas que não fazem sentido na nossa vida.
Vou ensinar vocês a quitarem as dívidas, a aumentar a renda de vocês e criar uma reserva financeira de emergência, que é um item que eu bato tanto que as pessoas não dão bola, mas só diante de uma pandemia é que a gente pode perceber a importância que isso tem. E só quem tem uma reserva de emergência pôde passar por esses momentos de uma forma mais tranquila, aonde tantos profissionais perderam clientes, pessoas perderam empregos, com toda essa crise que a gente tem na saúde. Então, criar uma reserva de emergência é o que vai te dar tranquilidade. E eu acho que não tem nada melhor do que tranquilidade. Melhor do que a tranquilidade, eu acho que só a saúde, né? Aí só a nossa saúde seria melhor do que a tranquilidade, em termos de coisas mais importantes. Também vou ensinar nesses 21 dias, nesse desafio de 21 dias, como iniciar os seus investimentos a partir de 50, de 100 reais. Já é possível a gente criar os nossos investimentos e também a proteger o seu dinheiro, a sua saúde. Então, isso são coisas bem importantes. Se você está pronto para poder fazer 2021 um ano diferente, tendo total controle da vida financeira, mas não sabe exatamente por onde tem que começar, vem comigo nesse desafio, vem comigo para esse desafio que a gente vai se encontrar todos os dias, 1 hora por semana. Você vai ter certificado. Além disso, e as atividades que vão ser realizadas durante o desafio, elas vão ser pontuadas de acordo com a participação de cada pessoa, e a gente vai ter prêmios a gente vai ter 3 prêmios nas ordens de classificação desta pontuação. Então, isso tu vai ganhar o certificado, tu vai ganhar no primeiro lugar, quem ganhar o primeiro lugar no ranking, que participar de todas as aulas, fazer todos os exercícios e poder desenvolver, dizer com tranquilidade que desenvolveu de verdade um mindset financeiro poderoso. Vai ter uma sessão individual comigo de coaching de 1 hora e meia, onde vai poder fazer todo o seu planejamento financeiro para o ano de 2021, vai poder resolver algumas coisas específicas, como, por exemplo, fazer um plano de criar dívidas, né? E o segundo lugar vai ter acesso a 50% de um sistema que eu tenho que chama-se Eu Tenho Controle Financeiro, que seria uma evolução da planilha para aquelas pessoas que gostam mais de ferramentas, principalmente os profissionais liberais, porque a partir dali tu pode controlar todo o teu contas a receber e também já consegue, por exemplo, fazer emissão de notas a partir dele, sem que tu precise, por exemplo, estar acessando o site da prefeitura, estar brigando com Java, com certificados e todas aquelas coisas que quem é profissional liberal sabe exatamente do que é que eu estou falando. E o terceiro lugar no ranking vai ganhar esse livro que eu mostrei para vocês, que é a minha Bíblia, né? Aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Vai ganhar para que vocês possam desenvolver, então, um mindset financeiro poderoso, possam aprender com a experiência daqueles que já chegaram aonde vocês querem chegar, entendendo que o dinheiro ele é uma ferramenta, que o nosso perfil financeiro influencia diretamente na forma como agimos e nos nossos resultados, né? Que as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos como criança, ainda nos influencia nos dias de hoje, né? Então, a gente precisa trazer essas coisas à tona para tratá-las e para poder mudar a forma de pensar. A partir do momento que a gente muda os nossos pensamentos, a gente está mudando os nossos sentimentos, e mudando os nossos sentimentos, a gente muda os nossos resultados.
Este desafio que eu falei para vocês, lá no que eu estou comentando com vocês, ele vai acontecer do dia 8/2 a 28/2. Ou seja, serão 21 dias corridos de encontro de 1 hora comigo. Esse encontro vai ser sempre às 7h47, porque quem quer se organizar financeiramente precisa mudar as suas rotinas, e uma delas é a gente incluir horários na nossa vida, mudar a forma como a gente se organiza, tá? Para que a gente possa trazer essas novas atividades para a nossa vida. Veja que eu disse para vocês, vocês precisam apenas de uma ferramenta, de 2 envelopes e de 20 minutos por semana. 20 minutos por semana apenas, para que vocês possam assumir o controle da vida financeira de vocês, tá? E para quem está pronto, para quem quer de verdade fazer isso e poder fazer 2021 um ano diferente, não ficar mais um ano pulando 7 ondas, escrevendo metas, e chega em dezembro e olha para aquilo e não fez nada do que foi planejado, né? Ficou só na emoção da espumante que estava dos fogos de artifício, de toda aquela áurea de energia que chega próximo do dia 31, a gente tem que trazer isso para a nossa vida, porque é mudando as nossas atitudes que iremos mudar os nossos resultados. Se você acha que você realmente está pronto para poder fazer essa jornada comigo de 21 dias, né? 21 dias para desenvolver um mindset financeiro poderoso, vem comigo que eu vou te ajudar a passar por este processo, a se organizar, a trazer essas novas atividades para dentro da tua vida. Normalmente, esse treinamento ele custa em torno de R$800, mas eu estou dando 50% de desconto, porque com certeza essa será a única edição que eu vou fazer neste ano, porque quem convive comigo sabe que eu tenho uma agenda bem apertada, que eu tenho outras atividades também que me consomem bastante, né? Então eu vou fazer ele apenas esta edição. E por isso eu estou dando 50% de desconto. Ele vai sair por R$399, ou seja, R$399. Se vocês fizerem um cálculo muito básico, vocês vão ver que vocês vão estar investindo apenas R$19 por dia. O que é que você faz com R$19 por dia? Sabe quanto custa? Quanto custa uma sessão de coaching? Uma sessão de coaching custa de R$250 a R$500. E você vai ter a oportunidade de fazer isso por R$19 por dia, porque você vai fazer 21 sessões, que vai poder trazer toda esta parte de organização para vocês. E para quem ainda quiser pagar à vista, pode ter um desconto de 10%, aí pode me chamar inbox, que eu vou passar o Pix para vocês, que fica muito mais fácil. Aquele desconto que normalmente as operadoras de cartões elas têm, né? Eu vou tirar isso e vou repassar para quem quiser então fazer esse pagamento à vista e poder ser beneficiado desta forma. Ou então, tu vai fazer em 12 vezes lá pela Eduz. Eu vou deixar o link aqui do desafio, tá? Essa aula vai ficar gravada. Para vocês que estão entrando agora, que não conseguiram acompanhar isso às 7 horas da manhã, porque eu sei que são poucas as pessoas que têm a determinação, ou mesmo este é um horário de trabalho, que a gente está indo para o trabalho e que não nos permite, né, muitas vezes parar para assistir um conteúdo como este. Então, eu vou deixar o link para vocês, aí vocês podem entrar no grupo do Telegram, lá vocês vão conseguir baixar a planilha que eu falei durante toda esta live a respeito dela. Vocês vão ter acesso à gravação de como usar a planilha, de como fazer o uso da planilha para que ela possa trazer resultados para a sua vida, e vão ter um mês comigo nesse mês de janeiro, onde eu vou fazer uma mentoria com vocês. As pessoas que estiveram no grupo vão ter condições de tirar as suas dúvidas, de fazer as suas consultas por e-mail ou mesmo no grupo
durante todo o mês de janeiro, ou seja, até a data que eu vou iniciar o desafio, que vai ser o dia 8/2. A partir dessa data eu não vou poder mais fazer isso, primeiro porque o ano já começa para mim de uma forma muito tumultuada, e segundo também porque eu estarei dando atenção específica para essas pessoas que estão prontas para ter um 2021 de uma forma diferente. Tá ok? Eu vou deixar os links aqui como é que se diz, nos comentários, mas vocês podem ir direto na minha link, no link da bio do meu Instagram. Lá vocês vão ter o item chamado planilha, lá vocês vão entrar no grupo do Telegram, então vocês vão ter todas essas opções que eu estou comentando agora. Eu desejo uma segunda-feira maravilhosa para vocês de trabalho, que vocês tenham a coragem de poder fazer um ano diferente, de pegar este caderno em branco, né, com 365 folhinhas, escrever histórias diferentes, para que ao final do ano vocês possam dizer que são umas pessoas que têm controle financeiro, que têm um mindset financeiro poderoso e que têm liberdade de escolha. Porque a liberdade de escolha é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. É você poder trabalhar no conforto do teu lar, é poder escolher aonde você vai estar, o que você vai vestir, o que você vai comer, aonde vai passar suas férias. E estas coisas você só vai conseguir a partir do momento que desenvolver um mindset financeiro poderoso. Tá ok? Grande beijo para vocês, pessoal, tá? Até a próxima!